Você está vendo esse radiador? Estranho, não? Daqui a pouco eu vou explicar a você como este radiador vai revelar o segredo, para que você, engenheiro, possa finalmente aprender passo a passo como fazer uma profunda atualização profissional em sua carreira. Isto é, você vai finalmente aprender como desenvolver e melhorar sua capacidade de comunicação e também a desenvolver sua liderança com sua equipe, com prestadores de serviços e ainda vai aprender o que é preciso para ter mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, sem que você gaste todo o seu tempo lendo milhões de livros e sem ficar o dia inteiro em reuniões. Resumindo, eu vou mostrar a você nessa apresentação como fazer uma profunda atualização profissional em sua carreira, como desenvolver e melhorar sua capacidade de comunicação e como também desenvolver sua liderança com sua equipe, com prestadores de serviço e sem que você gaste todo o seu tempo lendo milhões de livros e sem ficar o dia inteiro em reuniões para aprender e colocar em prática todas essas novas competências profissionais. Curioso? Excelente! E ficando comigo até o final desta apresentação, você vai aprender a maneira mais simples e eficiente do mundo e entender de uma vez por todas como tornar-se um líder de projetos, como desenvolver sua comunicação com sua equipe, mesmo que você nunca tenha feito isso antes na vida. E ainda, como você terá todo o conhecimento e técnica para liderar projetos complexos, ou seja, aquilo que você realmente gosta de fazer e que traz muita satisfação pessoal para você. E ainda, você vai aprender como envolver toda a equipe do projeto de maneira equilibrada e profissional, isso é, sabendo como liderar cada um da sua equipe, conforme seu conhecimento e capacidade. E mais, sem você ficar com aquela fama de engenheiro autoritário, engenheiro senhor da verdade, ou ainda engenheiro que tem dificuldade de comunicar com quem não é engenheiro. Finalmente, você vai aprender como conseguir que seus projetos sejam realmente projetos que gerem senso de realização em toda a equipe. Senso de realização é realizar coisas na qual você e sua equipe sentem-se muito bem em fazer o que precisa ser feito, gerando ao final do projeto resultados financeiros positivos e realização de vida para você e sua equipe. E aprendendo que tudo isso é possível sem precisar trabalhar 20 horas por dia todos os dias da semana. Isto é, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E ainda hoje você vai aprender uma dica campeã para engenheiros líderes, de como conduzir e liderar uma reunião com sua equipe que gere ao final desta reunião resultados extraordinários. E mais, além dos resultados extraordinários, você irá aprender como ter certeza que sua equipe fará o que foi combinado na reunião com você, o que hoje, na maioria das vezes, não acontece. Ou pior, você só vai descobrir que não fizeram o que você pediu quando já é tarde demais. Resumindo, você vai aprender a conduzir reuniões com sua equipe que gerem resultados extraordinários, isto é, resultados repletos de criatividade, com motivação e contribuição, e gerando ao final dessas reuniões o que eu considero mais importante, e o que vai fazer sua equipe começar a ter uma outra atitude e comportamento no dia a dia, e consequentemente melhorar o resultado financeiro do projeto ou da atividade que você está liderando. Este comportamento é o que eu considero mais importante. Ao final da reunião, sua equipe está com um profundo sentimento de realização profissional. Realização profissional significa trabalhar com sentimento de propósito, com sentimento que agora você sabe o porquê você está fazendo aquela atividade. Isto é espetacular, não é mesmo? Sua equipe trabalhando com sentimento de propósito e realização. Já dá para começar a ver seus resultados melhorando. E por fim, vou te contar o erro número 1 que você, engenheiro, deveria evitar de qualquer maneira, que impede você de desenvolver sua liderança e sua capacidade de comunicação com sua equipe. Mas primeiro eu preciso te dar um aviso. É importante você saber que alguns intelectuais do mundo acadêmico têm me procurado para que eu não foque ou não fale muito durante minha apresentação sobre os exemplos práticos que comento e ensino a você, e que são exemplos e resultados da minha própria experiência profissional. E ao invés, foque muito mais na questão teórica acadêmica como sendo esta a forma mágica e correta de melhorar e desenvolver a sua capacidade de comunicação com sua equipe e desenvolver você como líder. Por isso, pessoal, vamos ver até quando eu consigo manter essa apresentação no ar. Talvez agora você esteja pensando que você já tentou de tudo para aprender e desenvolver sua liderança como engenheiro, que você já leu tudo que existe para melhorar sua comunicação com sua equipe e seus pares,
E o máximo que você conseguiu até agora foi um monte de livros sobre o assunto empoeirando na sua mesa. Ou ainda que isso é assim, minha equipe não tem formação acadêmica e é muito complicado fazer as pessoas entenderem o que você está pedindo. Entretanto, ainda assim, eu garanto que o que eu vou revelar para você hoje é algo que você nunca viu ou aprendeu. Lembre-se, eu vou revelar hoje para você como você desenvolve sua capacidade de comunicação com sua equipe, que vai levar os projetos que você é responsável a ter resultados financeiros espetaculares. Sendo que resultados financeiros espetaculares significa entregar e concluir projetos complexos, sobre sua responsabilidade, com recursos limitados, no prazo. E mais, sem precisar se desgastar desnecessariamente com os funcionários, prestadores de serviço e terceirizados. Tudo isso é o que eu vou ensinar a você hoje. Mas antes de tudo, antes de começar a mostrar a você como fazer, eu preciso compartilhar com você uma história pessoal minha, que me fez sentir um completo incapacitado, um completo ignorante, despreparado profissionalmente. E aí você vai entender porque eu quase deixei essa história de fora dessa apresentação, de tão constrangedora e frustrante que ela é. Uma história que revelou como eu estava despreparado e como isso me colocou no meio de um... Combinado? Então se segura. Veja, eu nem sempre fui reconhecido como um líder com uma tremenda capacidade de comunicação com minha equipe. Muito menos imaginava que um dia eu teria a capacidade de inspirar e motivar as pessoas a terem carreiras profissionais extraordinárias, carreiras com prosperidade financeira, e muito menos ainda imaginava que os meus projetos fossem realizados e concluídos com altíssimo retorno financeiro e sem aquela sensação de ter consumido todas as minhas energias. Muito pelo contrário, acabei conseguindo atingir ao final dos meus projetos aquela sensação de realização profissional, aquele sentimento de fazer bem feito o que tem que ser feito. Contudo, nem sempre foi assim. Eu me lembro muito bem deste dia. Era uma sexta-feira e chovia muito, mas muito mesmo. Lembro como se fosse hoje, devido à chuva forte. Houve até queda de energia elétrica. Eu, nesta época, já trabalhava em uma empresa multinacional de peças para carros e caminhões. Eu era o gerente da área operacional e gerenciava uma equipe de aproximadamente 20 pessoas, e nosso time era responsável em garantir que as peças fabricadas estivessem dentro dos parâmetros de qualidade e mais, monitorávamos a entrega das peças ao cliente. Neste caso, uma montadora de caminhões. Sem energia elétrica, as coisas ficaram realmente nervosas e estressantes. Já tínhamos passado por chuvas fortes e falta de energia, mas aquele dia as coisas saíram totalmente fora dos trilhos. Mas devido ao fato de tudo ter dado errado naquele dia, tudo mesmo, tudo que aconteceu naquele dia mudou para sempre minha carreira e meus resultados profissionais. Foi isso que aconteceu comigo. Um evento e pronto, tudo mudou. Naquela sexta-feira, por volta das 10 horas, conduzi uma das várias reuniões que costumava fazer com meu time ao longo do dia para alinhar os pontos pendentes que existiam. Sabe aquelas reuniões que você faz sem uma agenda formal de assuntos porque você não tem tempo? E que você acaba definindo uma série de pontos importantes? Sabe aquela sensação, aquele sentimento que você acha que sabe tudo, conhece tudo e sempre toma as melhores decisões? Ou seja, que você é o super-homem e não precisa dividir a responsabilidade com o seu time? Porque dividir a responsabilidade pode parecer que você não sabe o bastante, ou pior ainda, você no extremo pode pensar que as pessoas não irão colaborar com você. O que aconteceu foi o seguinte: por minha exclusiva responsabilidade, dei uma instrução de mudar a programação da linha de produção. Ao invés de produzir um tipo específico de radiador, dei uma ordem para parar a produção daquele radiador e iniciar a produção de um outro tipo de radiador. Hoje, relembrando este evento, vejo que tudo poderia ter sido diferente se tivesse o entendimento e a técnica de como envolvemos nossa equipe nos processos de decisão. Isto, no português claro, chama confiança. Talvez você já tenha passado por isso em sua carreira, ter a certeza que tomou a decisão correta e mais tarde percebe que foi uma decisão totalmente equivocada. Tomei a decisão de mudar a linha de produção do radiador por volta das 11 da manhã. Por volta das 5 horas da tarde daquela sexta-feira, o encarregado da expedição entra branco em minha sala e com muita dificuldade, balbuciando muito, me dá o golpe de misericórdia do dia. Você parou a linha de produção de caminhões do cliente. Se você tem conhecimento como funciona o setor automobilístico, você deve ter ideia o que é isso.
Pararam uma linha de montagem de caminhão ou carro. Se você não está familiarizado com o setor automobilístico, imagine a seguinte situação. Imagine um furacão classe 5, isso mesmo, um furacão com ventos de mais de 200 km por hora e muita destruição. Igual a tempestade Katrina que atingiu os Estados Unidos, o maior furacão da história dos Estados Unidos e que destruiu 20% do território americano, algo muito destruidor. Pois bem, um furacão classe 5 veio em minha direção naquele momento e me atingiu bem no meio, em cheio, me jogando a milhares de quilômetros de distância. O sentimento era de devastação e completa frustração e incapacidade gerencial e de liderança. Devido a este pequeno contratempo, sofri as consequências da minha arrogância. Uma das várias consequências foi: fiquei na geladeira, sem promoção por 2 anos. Isso mesmo, 2 anos. As pessoas que tinham o mesmo tempo de casa neste período receberam várias promoções de carreira e empregos. Alguns, aproveitando melhor seus conhecimentos, até foram trabalhar no exterior. O que mais me incomodava em toda aquela situação era não saber o que eu tinha feito errado. Me perguntava como uma sequência de decisões poderia ter causado um tremendo problema, ou melhor, me deixado 2 anos na geladeira. Algum tempo depois, conversando com um amigo próximo com muito mais experiência, começou a ficar claro quais foram os meus erros e alguns passos que me levaram a essa catástrofe profissional. Percebi que, devido à minha total falta de capacidade de comunicação com a minha equipe, o que eu achava que tinha solicitado seria realizado pela equipe. Isso não aconteceu e o resultado foi ao contrário do que eu tinha solicitado. E após todos esses enganos de minha parte, que bloquearam minha carreira profissional por vários anos e tiveram impacto muito negativo na minha autoestima, você consegue imaginar. A partir daquele evento eu tomei uma decisão. Eu decidi o seguinte: que não importava o quanto fosse difícil, eu iria aprender e desenvolver minha capacidade de comunicação com as pessoas e aprender como compartilhar e tomar decisões cruciais do dia a dia com meu time. Não importava o que fosse necessário, eu estava disposto a colaborar toda a minha energia, conhecimento e foco para aprender a liderar em situações complexas e que ao final gerassem mais valor, ou seja, não criar despesas e custos desnecessários. Levasse o tempo que levasse, eu iria aprender como liderar pessoas, gerando resultados superiores, isto é, gerando prosperidade financeira e de vida para todos os envolvidos. A partir dessa decisão, tudo começou a mudar para melhor em minha vida profissional. Comecei então minha procura por conhecimento, eu fiz muita pesquisa e muito treinamento com os caras feras que me inspiraram. E, mais ainda, me capacitaram explicando como é fundamental saber liderar e gerenciar as equipes. Me ensinaram também, se eu quiser que os resultados sejam melhores, e resultados melhores de novo, significa que você tem a capacidade e competência de não gerar gastos adicionais, gastos que não estavam planejados. Isto parecia música para os meus ouvidos. Contudo, os meus resultados nos meses seguintes continuavam medíocres. As reuniões que eu fazia com minha equipe não pareciam gerar resultados positivos. Pelo contrário, em alguns momentos os resultados pioraram. Parecia que minha equipe, em vez de ficar unida, estava cada vez mais desalinhada. Quando não muito raramente, a reunião terminava com aquele astral coletivo de: este cara não tem ideia do que precisa ser feito. Este cara era eu. Mas eu não queria saber, eu continuava a minha procura por uma maneira de melhorar minha comunicação, uma maneira de envolver mais minha equipe e ao final que minha equipe tivesse aquele baita tesão de vir trabalhar todas as manhãs. Passado alguns meses e entendendo que gerenciar e liderar equipes são conceitos completamente diferentes, comecei a entender que comunicação eficaz faz a diferença e melhorar minha comunicação faz aumentar a confiança entre as pessoas. Fui buscar conhecimento e técnicas e comecei a perceber então que a equipe estava mais envolvida, que a minha equipe participava mais das decisões, a comunicação e os resultados começaram realmente a aparecer. Foi espetacular ver que todos da minha equipe, desde o motorista do caminhão até o engenheiro-chefe da ferramentaria, estavam se envolvendo nos problemas, trazendo soluções que realmente faziam diferença e o melhor de tudo, toda a minha equipe começou a ser muito elogiada por todos. Hoje, depois de anos continuando a estudar com os melhores gurus do mercado, incluindo centros de pesquisa dos Estados Unidos e testando na prática os conceitos de liderança, gerenciamento, comunicação na organização e melhoria dos resultados, eu finalmente descobri as etapas necessárias de como trabalhar em ambientes complexos com alta performance e gerar resultados financeiros.
E hoje eu vou compartilhar com você todo esse sistema que combina conhecimento teórico com muito conhecimento na prática e que obtém resultados com tremendo retorno financeiro e de vida. Então, continue assistindo que você já vai ver como tudo funciona. Hoje eu sei como fazer para capacitar você a liderar e gerenciar uma carreira repleta de projetos desafiadores, com resultados superiores. Lembre-se, mesmo hoje, após décadas de autoeducação e ter o sucesso que eu tive e tenho na ciência de como ensinar engenheiros a ter tremendo sucesso em seus projetos, e ainda eu ter trabalhado as últimas décadas em projetos complexos, liderando engenheiros de todas as áreas possíveis, projetos em partidas de fábrica, em canteiros de obras, em fábricas de autopeças para a indústria automobilística, na construção de projetos gigantes, em fábricas de aviões, ajudando a fabricar os aviões, em siderúrgicas ao redor do mundo e nas mais diversas áreas e campos da engenharia. Na verdade, eu preciso dizer uma coisa a você. Eu não sou nem um pouco diferente de você. Eu sou um profissional como você. A única diferença entre você e eu é que depois de muitos projetos com resultados medianos e outros medíocres, com enorme desgaste da minha vida pessoal e de um profundo sentimento de falta de capacidade gerencial em liderar pessoas dos mais diversos níveis de escolaridades, e ainda precisar gerar resultados superiores e na grande maioria das vezes não conseguir, eu finalmente aprendi como fazer os projetos terem resultados financeiros espetaculares. Eu aprendi como conduzir e liderar projetos complexos e aprendi como me comunicar apropriadamente com todos os membros da minha equipe. Eu criei um método concreto e consistente que capacita engenheiros a desenvolver uma comunicação efetiva com sua equipe. Isso é, você vai aprender como conduzir sua equipe, saber que será feito o que você espera, o que você pediu. Neste método, você aprenderá como aumentar a sua confiança e de sua equipe, gerando resultados superiores. E mais, você vai aprender como balancear sua vida profissional e pessoal sem precisar ficar trabalhando 24 horas, 7 dias da semana e sem ficar com remorso também, mesmo que os recursos que você tem disponíveis sejam limitados. E mesmo assim, esses projetos vão gerar resultados espetaculares para você, sua equipe e a empresa que você trabalha. E tudo isso você vai aprender sem que você precise gastar todo o seu precioso tempo lendo milhões de livros e sem ficar o dia inteiro enclausurado em reuniões. Então é isso, eu vou revelar para você todo este programa de capacitação de engenheiros, passo a passo, então continue assistindo. Contudo, primeiro, antes de falar do programa, eu preciso ser honesto com você. O mercado hoje para engenheiros está profundamente seletivo. As construtoras, incorporadoras e indústrias nacionais e multinacionais estão à procura de engenheiros que saibam como gerar resultados financeiros espetaculares. Os projetos hoje em dia são cada vez mais complexos, tem variável para tudo que é lado, por isso eu preciso deixar muito bem claro isso para você. As construtoras, as indústrias e o mercado em geral estão à procura de engenheiros que saibam como liderar um projeto. E este projeto deve ser entregue conforme planejado, deixando claro para você que conforme planejado significa com o máximo de retorno financeiro dentro do cronograma e respeitando o planejamento de custos. Não se iluda mais, conhecimento técnico e acadêmico é mandatório, sempre. Ser o maior especialista do mundo em um determinado assunto ajuda muito. Mas conhecimento técnico é apenas uma parte da equação. Conhecimento técnico não é o resultado da equação. Desculpa, sei que estou sendo direto ao ponto, mas preciso que você entenda isso. Na verdade, as construtoras e indústrias procuram mais que isso. Essa que é a verdade. Deixa eu repetir, o mercado está à procura de engenheiros que conseguem entregar os projetos com retorno financeiro e utilizando o menor número de recursos e dentro do prazo. Isso é que as construtoras e indústrias estão buscando nos engenheiros. As empresas que têm engenharia como foco central procuram maximização total do resultado. Então a pergunta que você, engenheiro, deveria fazer hoje é: como eu consigo fazer isso? Como eu entrego projetos com retorno financeiro utilizando o menor número de recursos e dentro do prazo? Você sabe que para entregar resultados superiores em projetos complexos, como as construtoras e indústrias estão procurando, é mandatório. Primeiro, é preciso saber liderar equipes das mais diferentes formações e conhecimento. E segundo, é preciso saber se comunicar apropriadamente para conseguir o envolvimento da equipe.
Por isso, preciso avisar você sobre o real e sério problema que você enfrenta neste exato momento. É que engenheiros precisam gerar resultados financeiros extraordinários em seus projetos. E você sabe, para gerar resultados superiores em projetos complexos com rentabilidade positiva, a chave do sucesso é assumir a liderança desses projetos em todas as suas frentes e saber se comunicar com sua equipe apropriadamente. Isso é mandatório para o sucesso, ter a liderança do projeto nas suas mãos. E o principal obstáculo, o principal culpado que realmente impede você de liderar sua equipe e praticar uma comunicação efetiva e assim gerar os resultados superiores, e que faz cada dia no canteiro de obras ou no chão de fábrica ser uma eterna batalha entre o que deveria acontecer e o que acontece, é que você não aprendeu tudo isso na faculdade. Não ensinaram você na faculdade as competências gerenciais mandatórias para gerar resultados superiores, tendo recursos limitados nos seus projetos. Essa é a verdade. Esse é o vilão da história. O que acontece é que não existe interesse de ensinar essas competências na faculdade. Ainda falam para você que você não precisa aprender a fazer isso. Basta seu conhecimento técnico para que você tenha todo o sucesso do mundo e com muita facilidade você irá liderar projetos complexos e com resultados superiores. Esquece! Isso é pura ilusão. Sabemos que isso não vai acontecer. Na faculdade ensinam você as competências técnicas e fizeram você acreditar que isso era o suficiente. Não acredite nisso, porque se você acreditar, você vai perder muitas oportunidades de mercado. Aquela posição fantástica em uma empresa de ponta para um projeto muito interessante não vai ser sua. Por isso, simplesmente, você não aprendeu e não sabe como fazer as pessoas trabalharem unidas para atingir um objetivo superior de resultado. Isto não é culpa sua. E ainda, uma outra baita mentira que falam para você é que no mundo dos engenheiros a qualificação das pessoas que você lidera é muito baixa. Por isso não adianta você tentar explicar para a sua equipe. Por favor, não acredite nisso. Isso é uma grande falácia. E a grande maioria desses experts, desses gurus que vivem dizendo que a sua equipe não tem capacitação técnica e por essa razão você não deve gastar seu tempo valioso explicando que seria muito difícil de entender, a grande questão aqui é que esses gurus que afirmam isso também não sabem como fazer para melhorar a comunicação da equipe e conseguir envolver todos da equipe. É um problema ainda mais profundo. Esses assim chamados professores da liderança, na grande maioria das vezes, nunca trabalhou em campo. Nunca realmente ficou diretamente no dia a dia à frente das mais diversas equipes. Você talvez concorde comigo. Você já viu um desses gurus nos canteiros de obra, ou comandando equipes, ou liderando frentes? Ou você costuma ver esse pessoal? Eu não costumo ver esse pessoal. A enorme maioria dos programas de treinamento de líderes, quem conduz esses treinamentos não tem uma profunda experiência prática. Essa é a verdade. Esses gurus conhecem muita teoria, mas eles não têm experiência prática de como aplicar a teoria nas mais diversas situações. E as situações são diferentes para cada projeto, não é verdade? Bom, agora que você sabe das grandes mentiras e inverdades que vêm sendo ditas por aí, e já sabe também da verdade por trás de tudo, o que é fundamental agora é você entender que você não tem a menor culpa de tudo isso. E você tem que parar de se culpar por isso, ok? Agora, isso pode não ser totalmente sua culpa, só que agora que você sabe da verdade, é sua responsabilidade fazer algo a respeito. Agora que você já viu que a culpa não é sua e que as pessoas que ensinaram você as técnicas não conheciam os tópicos de gestão de pessoas, como elas poderiam ensinar você? Não podiam. E por muito tempo você ficou na esperança de, por um momento único, sua equipe tivesse aquele desempenho maravilhoso, que nunca aconteceu. Outra opção que os gurus costumam sugerir para você começar a ter resultados superiores em seus projetos é treinar primeiro a sua equipe. Este é o erro número 1 que eu vejo a maioria das pessoas cometendo, que não vai levar você a lugar nenhum. Isso só vai atrapalhar e deixar você ainda mais exausto. Esses gurus estão se referindo àquele pessoal que supostamente não tem muita formação técnica ou acadêmica adequada e não consegue fazer o que você pede. Desculpe, não faz sentido colocar a culpa neste grupo e pensar que subitamente a força de trabalho da construção civil ou da indústria, da noite para o dia, vai adquirir conhecimento técnico e aí sim vai entender o que você está pedindo. Isso é um tremendo engano, novamente.
Não fique contando com essa solução. Isso vai fazer você começar totalmente errado. Isso só vai causar mais frustração em você. Ao invés, tenha uma atitude na direção da solução. Portanto, se você deixa os resultados superiores, ou falando e lembrando o principal problema hoje, empresas estão buscando freneticamente dinheiro líderes que não tenham receio do desafio e saibam lidar com equipes e situações complexas. Você precisa começar sua capacitação primeiro, com você, agora. Você é o foco. Imagine você incrementar sua comunicação a ponto de sua equipe ter senso de direção todos os dias. Portanto, eu vou mostrar para você uma maneira consistente, uma maneira simples e testada de atualizar você profissionalmente. Uma maneira baseada em anos da minha experiência trabalhando com engenheiros dos mais diferentes tipos de conhecimento. Conhecimento que eu fui buscar até no exterior. E vou disponibilizar a você todo esse conhecimento e técnica acumulada, que eu demorei anos para aprender e que me levaram a ter muito sucesso, a ter resultados financeiros espetaculares e, acima de tudo, de realização profissional para mim e minha equipe. Agora sim, vou revelar para você como o programa de atualização de engenheiros é a estratégia correta que você precisa. Eu garanto a você, o mesmo sucesso que eu tenho hoje, você logo também poderá ter. Então continue assistindo, que eu conto nos próximos slides como funciona todo o programa de atualização de engenheiros. Agora, uma coisa que eu preciso alertar você sobre algo que sempre estará no centro deste programa e que você deve evitar a todos os custos. Algo que eu já mencionei aqui antes e que chamo de a síndrome do conhecimento acadêmico. Talvez fizeram você acreditar que grande parte da sua equipe, estou falando da parte da sua equipe que carrega o piano, aquele pessoal que realmente faz acontecer as coisas, o pessoal da operação, técnicos encarregados, mestre de obras, líderes de turno, auxiliares de produção, auxiliar de pedreiro, mestre, servente, marceneiro, ajudante geral e toda a galera que faz o seu dia. Opa, não posso esquecer também do seu estagiário de engenharia e da sua equipe administrativa de suporte. Todo esse pessoal, por vezes, não tiver a oportunidade de ter a mesma formação técnica ou formação acadêmica que você teve. E por isso, não entende o que você, engenheiro, está querendo. E por isso, por não entender o que é pedido, acabam fazendo aquilo que não é para ser feito. A consequência é que o retrabalho é alto, a qualidade final do serviço é baixa. E isto é sim porque existe um vazio de conhecimento e que os especialistas chamam de síndrome do conhecimento acadêmico. Atenção, isso também não é verdade. Isso, aliás, está bem longe da verdade. Agora, isso só é verdade se não fizer a menor diferença a qualidade do serviço que foi feito, ou se não faz nenhuma diferença o retrabalho que é gerado. Aí tanto faz como tanto fez. Você continuará fazendo como sempre você fez. E as caçambas de entulho do lado de fora das obras de construção civil estarão sempre cheias, como estamos acostumados a ver quando passamos em frente a uma obra. Chegou o momento de você eliminar este custo extra, eliminar essas caçambas de entulho que estamos acostumados a ver do lado de fora das obras. Você pode realmente fazer diferente, eliminando grande parte dos 32% de desperdício padrão que existe hoje em média em uma obra na construção civil. E que os especialistas atribuem isso à síndrome do conhecimento acadêmico, ou vazio de conhecimento. A pergunta é, por que o vazio de conhecimento se instala em nossos projetos? Ele se instala porque nós temos a tendência de dividir o mundo da seguinte maneira: o grupo dos nós e o grupo dos deles. Muita gente acha que determinadas informações só devem ser liberadas para determinados grupos ao invés de outros. Este comportamento destrói os seus resultados e a confiança do grupo. Então, a dúvida que você tem é: como estreitar esse espaço existente entre as pessoas? Como você, sendo líder do projeto, deve agir para que as informações circulem entre todos? A resposta é: trabalhando para acabar com a síndrome do conhecimento acadêmico. Vamos lá, segue uma dica poderosa para acabar com a síndrome do conhecimento acadêmico. Dica: líderes dizem às pessoas o que tem que ser feito. Vou repetir: líderes dizem às pessoas o que tem que ser feito. Se você diz o que você não quer, você não terá o que precisa ser feito. Vou repetir: se você diz o que você não quer, você não terá o que você quer. Parece simples,
Mas 99,99% dos gerentes e líderes de projeto não pratica esta simples regra. Veja um exemplo simples para você entender o conceito. Imagine que você chega pela manhã, por exemplo, em uma obra que você está conduzindo. Você então caminha pelo canteiro de obra e vê que existe um material jogado em um canto e que você vai utilizar na sua obra e que custa muito caro. Acontece que esse material chegou no final da tarde do dia anterior e não tinha ninguém para receber e estocar esse produto no lugar seguro e apropriado. Então, como acontece em 110% das vezes, o material, muito caro, que chegou fora do horário, foi descarregado em um canto da obra. Você vai andando a caminho do seu escritório na obra e vê de longe o material caro no pátio da obra. Você chama seu encarregado, dá bom dia, e o que você pede a ele? Encarregado, por favor, não deixe aquele material no pátio, ele custa muito caro e não pode ficar fora do almoxarifado. O seu encarregado responde: engenheiro, o material chegou no final da tarde de ontem. A culpa não é minha do material estar onde está. Mas como o senhor está pedindo, eu vou tirar o material agora mesmo do pátio. Vamos lá, preciso dizer isso a você. O grande erro aqui foi dizer o que não se queria. O engenheiro disse: eu não quero que o material fique do pátio. Persegue o paradigma aqui? O engenheiro diz o que não se quer, mas não diz o que realmente ele quer. Você assume que as pessoas deveriam saber o que você quer e o que você espera dessa situação. O que você esperaria dessa situação, na verdade, o que a empresa, o construtor espera de você nessa situação? Para ser sincero, a construtora espera de você, engenheiro, que nenhum material que chega após o horário fique no pátio. Isso é o que a construtora espera. Não é impressionante? Você pediu a ele o que você não queria, o material no pátio. O que realmente você teria ter dito é: encarregado, remova em 30 minutos todo o material que está no pátio para o almoxarifado e me avise quando não existir mais material no canteiro. Finalizando, utilize esta dica simples, contudo o resultado já começará a ser tremendamente positivo. É isso. Não deixe a aparência simples dessa dica enganar você. Se você seguir essa dica, eu garanto que você verá muito mais resultados agora e sua equipe muito mais feliz e confiante em você. Ficou mais fácil fazer o que precisa ser feito agora, porque você está dizendo claramente o que você quer. Gosto muito da mensagem de um guru da liderança que diz: a qualidade de sua vida é consequência direta da qualidade de sua comunicação com você e também com a qualidade da comunicação com os demais. Desenvolva a qualidade da comunicação com você, em primeiro lugar, e você verá a qualidade de sua vida melhorando. Muito. Ok. Acredito que você tenha visto uma quantidade muito grande de informação de qualidade para você. Talvez agora você esteja se sentindo um pouco inseguro e sem muita certeza de onde começar a buscar todo este conhecimento que você precisa para realmente saber conduzir projetos de alta complexidade, atualizar sua carreira profissional, melhorar sua comunicação e aprender como balancear sua vida profissional. E saiba que tudo isso que você está sentindo é completamente normal. Neste momento, basicamente, você tem duas escolhas de como seguir em frente. A opção 1, pegar essas dicas que eu passei hoje para você aqui e continuar tentando por conta própria. E claro, quem sabe, se com muita sorte, se dedicar bastante, depois de uma infinidade de situações traumáticas em seus projetos atuais e futuros, você consiga talvez algum tipo de resultado. Ou você pode fazer a opção 2, a escolha que vai libertar você da sua grande limitação hoje e para finalmente ter os resultados que você sabe que é capaz e sempre sonhou em atingir em seus projetos. Essa é a opção que oferece a você a oportunidade de você fazer aquilo que você mais gosta, tendo finalmente uma vida profissional repleta de projetos desafiantes e com prosperidade financeira e de vida. Por que perder seu tempo tentando adivinhar o que precisa ser feito por conta própria, se eu já fiz todo o trabalho para você? Por que se permitir trabalhar meses, quase sem descanso, tentando resolver como envolver mais as pessoas, tentando recuperar todo o atraso do cronograma dos seus projetos e tentar desesperadamente controlar o custo adicional em seus projetos? Quando eu já descobri o caminho das pedras que faz sua produtividade aumentar em até 10 vezes e o custo do seu projeto pode reduzir em até 50%? Para que considerar a ideia de buscar toda essa tecnologia sozinho, começando do zero, começando da fundação? Eu já criei todo o programa que, passo a passo, ensina tudo o que você precisa saber.
Este programa eu já testei centenas de vezes, em muitos projetos, e os resultados foram surpreendentes. Mas o melhor de tudo, os engenheiros que trabalharam nesses projetos hoje possuem a capacidade de liderar equipes em contextos de altíssima complexidade, e ainda gerar resultados e ainda sentir motivação profissional. O programa de treinamento que eu estou oferecendo a você é o programa de atualização profissional para engenheiros. Ele é específico para engenheiros e vai funcionar para você. Mesmo que você nunca tenha tido uma experiência de liderança antes, mesmo que você já esteja em posição de liderança, contudo ache que tem muita dificuldade de se comunicar com sua equipe eficazmente, e mesmo que você se ache tímido e sem capacidade de falar com as pessoas, ou não possui muito tempo para ler 1 milhão de livros e fazer um infindável número de reuniões, ou até não possui muito dinheiro, e até se você acha que já conhece e tentou de tudo, sem sucesso. E para não desperdiçar o seu tempo, eu preciso contar para você o que ele não faz. Programa de atualização profissional para engenheiros líderes que constroem e produzem resultados extraordinários, ELCRE, não é uma maneira milagrosa de aprender subitamente ou, como em um passe de mágica, tudo o que você precisa aprender para melhorar sua comunicação com a sua equipe e gerar resultados financeiros. Este programa não tem como objetivo uma atualização técnica, não será abordado nenhum conceito técnico de engenharia. Agora, o que faz o programa de atualização profissional para engenheiros verdadeiramente único é que eu passei anos estudando, fazendo cursos específicos ao redor do mundo e tenho uma tremenda experiência em loco, ou seja, eu participei pessoalmente como líder e diretor em diversos projetos, talvez em mais de uma centena de projetos extremamente complexos que tiveram tremendo sucesso financeiro e sucesso de realização pessoal. Você ainda pode estar com alguma dúvida, então para ajudar eu faço a seguinte pergunta para você: este programa é para você? Hoje o mercado para engenheiro de projetos está à procura de engenheiros altamente capacitados tecnicamente e devidamente capacitados com relação a determinadas competências de gestão de pessoas. E por que essa necessidade de desenvolver as competências de gestão de pessoas não tinha entrado no radar dos engenheiros até este momento? Porque até agora isso não tinha sido necessário para a garantia do emprego. É que nunca houve real necessidade até os dias de hoje. A grande dificuldade de hoje é como aprender essas competências gerenciais e se atualizar profissionalmente de maneira rápida e profunda para atender essa real necessidade. Respondendo à pergunta, este programa é para você? A resposta é: se você precisa aprender essas novas competências gerenciais e se atualizar profissionalmente de maneira rápida e profunda, sim, o programa de atualização profissional para engenheiros é para você. Agora, antes que a gente dê o próximo passo, eu preciso ser absolutamente honesto com você. A verdade é que não existe respostas fáceis e sem esforços. Não existe resultado superior sem dedicação. Não existe você se tornar um excelente líder sem utilizar técnicas adequadas. O programa de atualização profissional para engenheiros, com uma estrutura definida, com conhecimento em profundidade, é totalmente focado para atender às necessidades dos engenheiros. Isto mesmo, pode fazer suas pesquisas, você vai achar alguns módulos deste programa e alguns treinamentos no exterior, mas o pacote inteiro em um único treinamento não existe. Então, se você entende que realmente é necessário fazer uma atualização das suas competências, soft skills, para você conseguir liderar projetos complexos, gerar resultados superiores, veja o que você pode esperar do treinamento. Programa de atualização profissional para engenheiros líderes que constroem e produzem resultados extraordinários. ELCRE, o único programa de atualização profissional desenvolvido para engenheiros. Como o programa está estruturado? Programa de atualização profissional para engenheiros. Você vai aprender como desenvolver e melhorar sua capacidade de comunicação e também desenvolver sua liderança com sua equipe, com prestadores de serviços. E ainda vai aprender como ter mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal de uma maneira rápida e aprender como aumentar sua produtividade em até 10 vezes e reduzir o custo do seu projeto em até 50%. Módulos do programa: a topografia, a fundação, retrofit de carreira, estrutura, o conhecimento. Programa de atualização profissional para engenheiros:
A topografia. O que você vai aprender neste módulo? Módulo 1. A topografia. Neste módulo você vai entender o que é o mercado da construção civil e o papel de cada agente no setor. O que se pode esperar para os próximos anos e principalmente quais são as oportunidades de carreira. Você aprenderá o que está acontecendo com relação à formação de mão de obra no setor e à automatização na construção civil e vai entender o que é possível você fazer com relação à mão de obra em seu projeto para reduzir o desperdício e aumentar a produtividade. Ecologia e desperdício. Entender quais as oportunidades imediatas de redução em até 50% no desperdício. Programa de atualização profissional para engenheiros. A fundação. O que você vai aprender neste módulo? Módulo 2. A fundação. Neste módulo você irá entender o que o mercado espera que o engenheiro faça nos projetos. Você vai saber o verdadeiro objetivo, a verdadeira missão que o mercado espera do engenheiro e assim fazer o que realmente precisa ser feito, colocado em prática. Você irá aprender a desenvolver sua comunicação gerando confiança em sua equipe. Irá desenvolver um mecanismo de delegar atividades, dar ordens claras e com senso de direção. Você finalmente vai aprender como conduzir reuniões com sua equipe que gerem ao final resultados positivos, sem que você fique o dia inteiro em reunião. Módulo 2. A fundação. Você também irá aprender de maneira simples o que é fundamental na comunicação com membros de sua equipe, para que você possa influenciar essas pessoas, gerando uma redução no desperdício do projeto em até 50%, mesmo que não tenha uma qualificação técnica profunda. Vai aprender como desenvolver sua equipe através de feedback rápido, simples, poderoso, sem ficar horas reunindo com seus funcionários em reuniões desgastantes e assim conseguir que seja realizado o que é para ser feito. Programa de atualização profissional para engenheiros. Retrofit de carreira. O que você vai aprender neste módulo? Módulo 3. Retrofit de carreira. Neste módulo, o foco aqui é você como pessoa. Você como elemento central de todo o programa de treinamento. O que é importante para você? Como seus valores e crenças interagem com o seu ambiente de trabalho. Você vai neste módulo aprender como mapear quais treinamentos gerenciais, não técnicos, que você deve fazer para você se tornar elegível em projetos mais desafiantes e complexos. Mapear e entender quais treinamentos executivos, incluindo MBA e cursos de especialização, funcionam para engenheiros. Qual a diferença entre eles e o que se adiciona ao final desses treinamentos? No módulo Retrofit de carreira, você ainda aprenderá engenheiro empreendedor, entender se é um caminho a seguir, seus riscos e ganhos, e também tomar conhecimento de outras oportunidades no mercado para engenheiros. Trabalhar no exterior como engenheiro é uma opção a ser considerada? Quais as premissas e requisitos mínimos? Seção bônus, criando seu portfólio de projetos. Técnica hands-off. O que é esta técnica? É impressionante como engenheiros realizam e conduzem projetos extremamente complexos e passados alguns meses após sua conclusão, não existe absolutamente nada registrado sobre o projeto. Quais foram, por exemplo, os resultados financeiros do projeto, o que fez com alto grau de competência que impactou de maneira significativamente o projeto. Você vai aprender como criar um portfólio de seus projetos e registrar as informações relevantes de maneira que o mercado valorize. Este é o tipo de informação que torna você diferenciado no mercado. Programa de atualização profissional para engenheiros. A estrutura, balanceando o trabalho e vida pessoal. O que você vai aprender neste módulo? Módulo balanceando o trabalho com vida social. Neste módulo, você vai aprender que é possível equilibrar os setores da sua vida profissional e pessoal. Vai aprender técnicas que irão ajudar você a definir o que é prioritário em sua vida. Lembre-se que se você já estiver utilizando e praticando as ferramentas que eu já expliquei no seu dia a dia no trabalho, o tempo passa a ser seu aliado, ao invés de mestre. O tempo é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Seção bônus. Saúde financeira, como operar com sucesso a sua vida financeira. Nessa sessão, você vai aprender como tomar decisões com seu salário ou rendimentos, baseado no seu perfil de risco
e sem ficar horas tendo que aprender como utilizar a calculadora financeira 12C, direto ao ponto. Assim você, com conhecimento, irá definir e realizar os investimentos financeiros alinhados ao seu perfil, com toda a segurança e sem medo. Programa de atualização profissional para engenheiros. O conhecimento. O que você vai aprender neste módulo? O conhecimento adicionando resistência. Neste módulo, você irá aprender a utilizar ferramentas que irão colocar você em um nível profissional muito acima da média dos engenheiros do mercado. Você vai aprender como utilizar o LinkedIn para aumentar suas chances de ser encontrado ou encontrar o melhor trabalho para você. Literatura disponível e outras bases de apoio a engenheiros ao redor do mundo. O que vale a pena ler e ver, blogs, especialistas e podcasts. Seção bônus. Lean Construction e automatização na construção civil brasileira. Estudo de caso. Indicadores de desempenho. KPI. O que realmente funciona? Está na hora de aprender a colocar em prática. Earned Value Management, EVM, ou Método de Análise do Valor Agregado. O que é e como utilizar. Programa de atualização profissional para engenheiros. Engenheiros líderes que constroem e produzem resultados extraordinários. O único programa de atualização profissional desenvolvido para engenheiros.